Quem está sentindo a presença do Todo-Poderoso? Irmãos, quanto mais você se entrega para Ele, mais Ele se entrega para você também. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a presença de Deus, irmãos, ela não vem de qualquer maneira. Ela só vem para quem quer. Ela só vem para quem busca. Por isso que ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia também vai dizer: chegai-vos a mim, e eu também vos chegarei a vós. Então nessa noite, irmãos, eu quero fazer um convite para você. Sai um pouquinho dessa terra, sai um pouquinho do natural, vamos entrar no sobrenatural de Deus. Se desliga agora de todos os seus problemas, se desliga agora de tudo que está acontecendo nessa terra, e vamos agora ao terceiro céu, no mundo espiritual, adorar aquele que vive, aquele que reina, e Ele está nesse lugar, porque a presença dEle é real aqui em nosso meio. Lucas capítulo 15, versículo de número 11, quem encontrou diga amém. Glória a Deus. Quero trazer uma rápida palavra. Deus colocou essa palavra em meu coração, e eu quero ser fiel àquilo que Deus quer ministrar à igreja nessa noite. Hoje é culto de ceia, logo após nós já vamos estar ceando, participando da mesa do Senhor. Versículo 11, irmãos, do capítulo 15 de Lucas diz assim: E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as boletas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai, e comemos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Você pode dizer um amém? Coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu quero que você repita isso comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu estou aqui diante da tua presença. Diga assim: usa o nosso pastor para trazer uma palavra revelada da parte do Senhor. Diga assim: fala comigo, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Pai, juntamente com os teus filhos. Eu quero orar, meu Deus, e apresentá-los diante de ti. Nós estamos neste culto de ceia, Deus, e eu acabei de ler a tua palavra.
a tua palavra, meu Deus, que é fiel, que é verdadeira, a tua palavra, meu Deus, que é poderosa. E eu quero pedir agora que o teu Espírito Santo tenha total liberdade na minha vida, para me usar como canal de bênção, que o Senhor venha crescer, Senhor, e eu venha diminuir. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Nos dê, meu Deus, uma palavra, para que possamos passar a semana cheios da tua presença, inflamados com o teu Espírito Santo. É o que nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, adorando ao Senhor. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, ainda no capítulo 15, ele vai se assentar com alguns publicanos e pecadores. E Jesus começa ali naquele momento de comunhão a ensinar, a pregar, a falar com aqueles publicanos e pecadores. A Bíblia diz que os fariseus e os escribas, vendo que Jesus se assentava com eles, eles começaram a questionar e a murmurar: como este, sendo santo, se assenta com os pecadores? Porque os fariseus, irmãos, hipócritas, eles tinham no seu coração que aquele que era santo, que era separado para Deus, ele não podia se assentar à mesa com qualquer um. Ele não podia se assentar à mesa com os pecadores. Só que Jesus, ele veio quebrando todo o protocolo. A Bíblia diz que ele se assenta com os pecadores. Irmãos, entenda uma coisa: sempre vai existir pessoas assim. A Bíblia vai dizer que os fariseus, escribas, eles eram entendidos da lei, eles conheciam os princípios, só que eles deixaram a parte mais importante da lei, que é o amor, a misericórdia, o juízo, a graça de Deus. E é por isso que Jesus veio, para estabelecer isso novamente. Eles criticavam a Jesus, porque Jesus se assentava com mulher pecadora, com homens pecadores. Ele ensinava, porque ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim para os bons, eu vim por aqueles que precisam da graça, que precisam do perdão, que precisam da misericórdia de Deus. E Jesus, ouvindo que eles questionavam acerca disso, Jesus começa agora a contar algumas parábolas. Jesus vai contar 3 histórias, 3 parábolas. A primeira, ele vai falar de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu no meio do caminho. A segunda parábola, ele vai contar de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma dentro da sua casa. E a terceira parábola é a que a gente acabou de ler. A Bíblia diz que o pai tinha 2 filhos e um se perdeu. O interessante é que as 3 histórias falam de percas. As 3 histórias falam de algo que foi perdido. E nós vamos falar dessa história muito conhecida, uma parábola muito conhecida por todos nós, a parábola do filho pródigo. Quero que você preste muita atenção, irmãos, porque é uma palavra revelada de Deus para a sua vida nessa noite. A Bíblia vai dizer que este homem tinha 2 filhos. Este homem era um homem bem sucedido diante da sociedade. Ele era um homem fazendeiro, tinha posses, tinha coisas boas para oferecer para os seus filhos. A Bíblia diz que um filho mais novo, ele começa agora a ser influenciado pelos que estão de fora da casa do pai. Imagino eu que alguém chega diante dele e fala: rapaz, você está perdendo tempo aí servindo ao seu pai dentro da casa. Você não sabe o que é alegria. Aí dentro da casa do seu pai você não tem liberdade. Aí dentro da casa do seu pai você tem que fazer aquilo que ele te pede, fazer aquilo que ele te manda. Eu imagino que alguém chegou para ele e começou a influenciar, a falar: sai da casa do pai, aqui fora tem coisas boas para você, aqui fora você vai aproveitar a vida, aqui fora você vai poder gastar, aqui fora você vai poder beber, aqui fora você vai poder fumar, aqui fora você vai poder ter as melhores mulheres. E a Bíblia diz que ele começa a ser influenciado pelos que estavam do lado de fora, até que um dia o coração daquele jovem
já não estava mais na casa do pai. Ele estava na casa do pai, mas o coração dele já não estava mais lá. Ele habitava na casa do pai, só que o plano dele era na primeira oportunidade sair da casa do pai. Ele estava lá, mas o coração dele já não estava mais lá. A Bíblia vai dizer que ele vai chegar no pai e vai falar tudo para ele. E ele vai falar: pai, eu estou saindo de casa. Eu imagino que o pai, ouvindo aquela notícia do seu filho mais novo, o coração do pai vai partir, porque o pai quer ver os seus filhos perto. O pai quer que os seus filhos estejam do lado. E aquele pai dava do bom e do melhor para os seus filhos. E agora o seu filho chega diante dele e fala: pai, acabou, eu não quero mais, eu estou saindo da casa do Senhor, eu estou indo embora. E tem uma coisa, pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. A Bíblia Sagrada vai dizer que o pai, ele não fala não, mas ele vai dar a herança para o filho. Presta bem atenção nessa palavra, irmãos. A herança, ela só poderia ser dividida depois que o pai morresse. Mas a Bíblia diz que ainda em vida, ele propõe no seu coração pedir a herança para o pai. Ele quer aquilo que era dele antes do tempo dele receber. A herança era dele, sim ou não? Sim. A herança era dele, sim ou não? Só que o pai ainda não havia morrido. Só que ainda não chegou o tempo dele receber. E todo filho imaturo é assim. Deus promete algo para ele, só que ele não sabe esperar o tempo certo para receber. Deus fala que vai fazer, só que ele fica emburrado com o pai. Ele fala que vai sair, ele fala que quer logo, quer depressa. Aí Deus fala: não, você precisa esperar o tempo certo. Eu já te dei, eu já te entreguei, mas o tempo não é seu, o tempo está nas minhas mãos. Todo filho imaturo, irmãos, ele vai querer aquilo que é dele antes do tempo dele receber. O que tem de pessoas assim? Ele sabe que Deus vai dar, só que ele não entende o tempo de processo. E às vezes é difícil a gente esperar o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus não é somente para a gente esperar sentado. O tempo de Deus é o tempo que Deus vai nos preparar para tomar posse da bênção. O tempo de Deus é o tempo que às vezes Ele vai nos levar no deserto. Às vezes a gente vai passar dificuldade, às vezes a gente vai passar luta. Só que tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Mesmo no deserto, mesmo no vale da sombra da morte, Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou. Aquilo que é para ser seu, vai ser seu. Ele pede a sua herança, e ele fala: pai, eu estou saindo de casa, eu estou indo embora. E sabe o que me chamou a atenção nessa palavra, irmãos? É que o pai não tenta nem conversar com ele. O pai não chega e fala: não, meu filho, vamos sentar. O pai está te dando do bom e do melhor. Pensa bem, porque o pai, ele sabe muito mais do que o filho. E o pai sabia que jamais um filho vai ser feliz estando num lugar com o coração em outro lugar. E agora o pai vai falar: meu filho, pode ir. Só que eu imagino, irmão, se quando aquele filho sai da casa do pai, aquele homem levanta as mãos para o filho e fala: Deus, pelo mesmo caminho que o meu filho está indo, eu creio que em breve eu vou ver ele voltando para minha casa. Orabaia seca labaraçou. Eu creio que ele libera uma palavra sobre a vida do filho. Estou todo arrepiado, irmãos. Deus está nessa palavra, e ele fala: eu creio que pelo mesmo caminho que o meu filho está indo, eu não vou impedir de ele ir. Eu sei que o Senhor vai cuidar, eu sei que o Senhor vai trabalhar. Eu não criei filho para estar longe da casa do pai. Eu coloco ele nas tuas mãos. E a Bíblia diz que o filho sai da casa do pai, ele pega a herança, e agora ele começa a aproveitar a sua vida da maneira que ele achava que iria aproveitar. Eu imagino que agora aquele filho que vivia debaixo do amor do pai, da cobertura do pai, com o seu irmão, agora vários amigos começam a aparecer.
Por quê? Porque todas as vezes que ele saía para a balada, quem pagava a conta era ele. As mulheres começam a aparecer. Porque até quando você ter algo para oferecer, muita gente vai estar do seu lado. Até quando você ter algo para aparecer, para dar, para oferecer, muitas pessoas estarão perto de você. Aquele jovem agora começa a ser o centro das atenções. E eu imagino que ele começa a falar: agora sim eu estou aproveitando a minha vida, agora sim eu estou curtindo, agora sim eu estou de boa, agora sim eu não preciso prestar conta para o meu pai, agora sim eu não preciso estar debaixo da cobertura do meu pai, agora sim eu estou vivendo a vida que eu queria. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é tardio em irar-se. Tem muita gente, irmãos, que ele peca a primeira vez, e aí ele fala assim: olha só, não aconteceu nada, eu acho que eu vou pecar mais uma vez. Ele peca a segunda vez, e aí ele vê que as coisas continuam normal. Aí fala: você quer saber? Eu vou tentar mais uma vez. Tá bom, tá gostoso. E ele peca mais uma vez, ele vai pecando. Quando vê, não é ele mais que domina o pecado, mas ele está sendo dominado pelo pecado. E ele imagina assim: Deus não está fazendo nada. Só que, meus irmãos, Deus, a Bíblia diz que Ele é um Deus de amor. Só que a mesma Bíblia que diz que Ele é um Deus de amor, de misericórdia, também diz que Ele é um fogo consumidor. Nós não podemos brincar com a presença de Deus. Nós não podemos brincar com a ceia do Senhor. Nós não podemos brincar com o altar do Senhor. Servir a Deus é coisa séria. A Bíblia vai dizer assim, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a tal ninguém verá o Senhor. Não adianta querer ir para o céu se você está emburrado com seu irmão. Não adianta querer ir para o céu se você não perdoa o seu vizinho, a sua mãe, o seu amigo. Você precisa seguir a paz com todos e a santificação. Hoje é a ceia do Senhor, irmãos. A gente precisa entender essa palavra. A gente não vai subir do céu de qualquer maneira, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a casa de Deus. A Bíblia diz que a porta ela é larga, sim ou não? Não. A Bíblia diz que a porta ela é estreita. Larga é a porta que leva para a perdição. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim é fim de morte. Aquele jovem, ele sai da casa do pai, ele começa a gastar, ele começa a aproveitar, rodeado de amigos interesseiros, amigos que não queriam nada com ele, queria aquilo que ele tinha para oferecer, mas a Bíblia diz que ele vai gastando ali, ele vai gastando aqui, ele vai gastando lá, vai pagando aqui, até que um dia, ele vai passar o cartão, e já não tinha mais dinheiro. Agora a Bíblia vai dizer que ele começa a ficar sem nada, e automaticamente aqueles que estavam do lado dele começam, porque a Bíblia vai dizer que ninguém fazia nada por ele, ninguém estendia as mãos para ele. O pastor, coitado dele, coitado nada, Deus está tratando dele. Porque a gente precisa entender, irmãos, tem pessoas que elas não podem ser ajudadas naquele momento. Por quê, pastor? Porque senão você vai estar atrapalhando o agir de Deus na vida daquela pessoa. O que me chama a atenção é que o pai jamais impede ele de ir, e agora ele está lá padecendo necessidade. A Bíblia diz que ele começa a ficar com fome, ele começa a padecer necessidade, e agora ele vai tentar arrumar um emprego. Um homem vai dar um emprego para ele cuidar dos porcos daquela fazenda. Agora um filho que tinha tudo na casa do pai, comia do bom, do melhor, vestia bem, dormia bem. Agora a Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos. Ele estava longe da casa do pai, ele perdeu a cobertura do pai. Sabe o que eu entendo com essa palavra, irmãos?
é que quando você pega algo, ele pegou a herança, a Bíblia diz. Quando você toma posse de algo sem a bênção do Pai, por mais que no começo pareça que está dando certo, depois isso vai acabar. Porque nada permanece por muito tempo sem a bênção do Pai. Às vezes você olha alguém lá fora que se afastou, que não quer nada com o Pai, que não quer nada com a igreja. Você fala, olha só, parece que está indo bem, parece que está indo certo. Espera o tempo para você ver. Ninguém continua feliz sem a bênção do Pai. Ninguém continua de pé sem a alegria do Pai, sem a cobertura do Pai sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele desejava comer as comidas dos porcos. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu o dinheiro. Ele perdeu as roupas boas. Ele perdeu a alegria. Mas tem uma coisa que ele não perdeu. Diga assim, o que, pastor? Ele não perdeu a memória. Um certo dia ele estava lá, desejando comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele estava passando. E a Bíblia vai dizer que ele começa a se lembrar da casa do Pai. Oh, glória a Deus. Eu quero liberar uma palavra profética. Deus está permitindo eu dizer para alguém. Às vezes tem uma pessoa da sua família que está lá fora. Deus está dizendo assim, vai chegar o tempo que ele vai se lembrar da casa do Pai. Vai chegar o tempo que a memória dele vai sentir saudade da casa do Pai. Ele começa a se lembrar, e eu imagino que ele começa a falar, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu tinha do bom e do melhor, eu comia do melhor, eu vestia do melhor, agora eu estou aqui descalço, agora as minhas roupas estão rasgadas, sujas, agora eu não tenho o que comer, eu estou desejando comer até a comida dos porcos. E ele começa a se lembrar da casa do Pai, e ele começa a lembrar e a dizer, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? Sabe o que ele estava dizendo aqui? Até os servos do meu pai, que trabalham com ele na fazenda, que nem é filho, tem abundância de pão na casa do meu pai. E ele começa a planejar agora, e ele diz assim, eu vou me levantar, e eu vou ir ter com meu pai, e eu vou chegar no meu pai e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Ele começa a planejar, irmãos, ele começa a arquitetar, e de ele falar assim, pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. No coração dele estava assim, eu vou lá para o meu pai novamente, e eu vou ver se o meu pai me aceita pelo menos para ser um servo lá da fazenda, que pelo menos assim eu vou ter pão para comer. Às vezes eu não vou ter o melhor de vestir, às vezes eu não vou ter a alegria, mas pelo menos eu vou ter o que comer. A Bíblia diz que ele começa a se preparar agora, para ir para a casa do pai novamente. Agora ele chega na casa do pai, Sr. Lafayette, e a Bíblia vai dizer que o pai vem receber ele. Eu imagino, irmãos, que o pai, antes do filho aparecer, uns 3 meses antes, ele fala para o seu servo, olha só, prepara aquele bezerro cevado para mim. Pega um bezerro, pega o melhor da fazenda, prende ele no curral e começa a dar a melhor comida para o bezerro, porque este bezerro está preparado para eu receber o meu milagre na minha casa. Tudo que aquele pai queria era um milagre, era o filho dele de volta para casa. O milagre que ele mais esperava, que ele mais orava para acontecer. Eu imagino que todas as noites aquele pai se ajoelhava na beira da sua cama e dizia, Deus, eu não sei aonde o meu filho está, mas o Senhor sabe.
Eu imagino ele falando: Deus, eu acredito no meu milagre. Se for preciso eu vou fazer as 7 campanhas da sexta-feira. Se for preciso eu vou passar pelo Val de Jaboque. Se for preciso eu vou jejuar, eu vou fazer campanha, mas eu não desisto do meu milagre. Eu não aceito o diabo arrancar aquilo que é meu. Oh, aleluias. Levanta a sua mão que eu vou profetizar nessa noite. Eu não sei o que o inimigo arrancou da sua casa, se ele tirou a sua felicidade, se ele arrancou alguém que você ama, se ele arrancou algo que pertencia a você, mas eu quero dizer: não desista de orar, não pare de orar, não pare de clamar, porque na hora certa o milagre vai acontecer. Aquele homem não desistiu do seu milagre. Ele está lá preparando o bezerro. E eu imagino que todos os dias, irmão Éder, aquele homem ia lá na porteira da sua fazenda e ficava olhando para a estrada, com esperança de que o filho dele iria aparecer. Até que um certo dia, ele vai para a estrada e ele contempla alguém vindo de longe. Oh, aleluias. Alguém vindo com roupas rasgadas, roupas sujas, descalço. Imagino eu que barbudo, com cabelo grande, irreconhecível diante das pessoas. Porque é isso que o inimigo faz. E eu imagino aquele jovem vindo de longe. E o pai, na hora que viu de longe, ele já falou: o meu milagre está voltando para casa. Oh, glória a Deus. Eu imagino que alguns dos servos, alguns dos trabalhadores levantou e falou: Senhor, você está ficando doido, aquele ali não é seu filho não, olha lá, está barbudo, olha lá a roupa dele, não, ele não era assim. E o pai olhando de longe falando: é assim, porque eu conheço meu filho, eu sei o milagre que eu preciso. Oh, glória a Deus, o meu milagre está chegando de volta para casa. A Bíblia diz que o filho vai vindo. O filho vai chegar diante do pai. Pode adorar a Deus, irmãos. Pode adorar a Deus. Oh, aleluias. O filho vai chegar diante do pai e vai falar tudo aquilo que ele tinha preparado para falar. Ele vai falar: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Pai, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei. Orabaiassé. E ele começa a dizer: Pai, se for possível, me faça ser pelo menos um servo da fazenda, um trabalhador da fazenda, para pelo menos eu ter pão para comer. Aí de repente o pai, vendo ele de longe falar aquilo, fica de pé ali, irmão Éder. Está lá o filho falando. Oh, glória a Deus. Aleluias. Fala assim, irmão Éder. Fala assim: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai vê ele falando aquilo, e o pai vem vindo, e ele chega diante do filho, e abraça o filho. A palavra do Senhor vai dizer que ele abraça, e começa a beijar o filho, começa a se alegrar, começa a celebrar, porque o filho que estava morto reviveu, o filho que estava perdido foi achado. Oh, glória a Deus. Levanta a sua mão que eu vou profetizar: o seu milagre está chegando. Aquilo que o inimigo pensou que ia tirar, ele está chegando. Você vai abraçar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o pai se alegra tanto, ele corre diante do filho, abraça e começa a beijar o filho. Oh, aleluias. E ele começa a dizer aos seus servos: vai lá na fazenda, na sede, e pega o melhor vestido, a melhor roupa. Oh, glória a Deus. Vai lá na sede também, vai lá na fazenda e pega também aquele anel que eu preparei para o meu filho. Vai lá também e prepara também, coloca lá, meu bem, e prepara também as alparcas nos pés que eu preparei para o meu filho.
E a Bíblia diz que ele pega o melhor vestido, ele pega um anel e pega as alparcas do pé. Sabe o que isso significa? Ele coloca uma nova roupa no filho, profetizando que o filho dele iria começar a viver algo novo na vida dele. Eu estou te revestindo de algo novo. Ele pega o anel, coloca no dedo do filho, dizendo para ele: esse anel representa a autoridade que você perdeu lá fora. Eu estou te dando autoridade novamente. Eu estou te revestindo de autoridade. Eu estou te revestindo de unção. Eu estou te revestindo de poder. Receba a sua mão que eu vou profetizar. Está vindo a autoridade do céu sobre a sua vida hoje. Está vindo unção do céu sobre a sua vida nessa noite. A Bíblia diz que ele pega as alparcas nos pés, calça os pés dos filhos, dizendo: filho, você não vai vir para ser servo, mas você vai vir para ser filho novamente diante da minha presença. Oh, glória a Deus. Se coloque de pé comigo. A Bíblia vai dizer agora, irmãos, que o outro filho daquele pai aparece diante dele e começa a ficar estressado com o pai, e começa a dizer para ele: pai, eu estou aqui todos os dias, e você vai preparar uma festa para o filho que saiu da casa e nunca preparou uma festa para mim. Ele começa a dizer: pai, eu estou todos os dias aqui na tua casa, eu não saí de casa, eu não gastei a herança, e aí quando esse camarada sai de casa, ele volta, você prepara um bezerro para ele, você dá o melhor vestido para ele, você dá autoridade para ele. A Bíblia vai dizer que o pai olha para ele e fala: filho, você não sabe de nada, porque todas as minhas coisas são tuas também. O problema é que você está na casa do pai, mas você não sabe desfrutar da casa do pai, daquilo que o pai tem para te oferecer. Sabe o que Deus está dizendo com essa palavra? É que Ele te chamou para você desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Ele tem na sua casa, daquilo que Ele tem para a sua família. Esteja na casa do Pai, mas desfrute daquilo que o Pai tem para te oferecer. Oh, aleluias! Tem muitas pessoas, irmãos, que elas estão na casa do Pai, e esse Pai representa o próprio Deus. Ele está na casa do Pai, mas ele não sabe desfrutar daquilo que o Pai tem para a vida dele. Ele está na casa do Pai, mas não sabe desfrutar da presença do Espírito Santo, não sabe desfrutar do poder do Espírito de Deus, não sabe desfrutar da alegria de Jesus na vida dele. Eu quero dizer para você nessa noite de ceia: comece a valorizar, porque você está na casa do Pai. Não espera você sair para valorizar aquilo que Deus tem para a sua vida. Você está aqui hoje porque Deus te prometeu, porque Deus te abraçou, Deus te beijou, preparou um anel para você, preparou o vestido para você, preparou as alpacas do pé, e Ele está fazendo uma festa para você. Levanta a sua mão para adorar a Ele. Oh, aleluia! Levanta suas mãos, comece a adorar ao nome do Senhor. Comece a adorar ao nome do Senhor. Aumenta, comece a adorar ao nome do Senhor. A presença de Deus está nesse lugar. Seja renovado agora pela presença do Pai. Seja tocado agora pela presença do Pai, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e comece a agradecer por estar na presença do Pai. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Versículo 31, o Pai vai dizer: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Ele vai dizer: mas era justo alegrarmos
porque este teu irmão estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e se encontrou, e o milagre que eu estava esperando aconteceu. Eu quero profetizar para você: prepara a festa, prepara o culto de ação de graças, prepara a picanha, prepara o churrasco, prepara o do melhor. Por quê, pastor? Porque eu quero profetizar que tudo aquilo que o diabo tirou, tudo aquilo que você perdeu, Deus está trazendo de volta para sua casa, Deus está trazendo de volta para sua vida. Se você acredita nisso, levante as suas mãos e comece a adorar ao nome do Senhor. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite. Começa já a se alegrar. Começa somente a esperar o tempo de Deus, porque nenhuma perca vai permanecer perdida. Tudo aquilo que você tem orado, que tem colocado diante de Deus, vai acontecer. Oh, aleluia. Com seus olhos fechados, com seus olhos fechados, com seus olhos fechados, comece a adorar a Ele, comece a exaltar a Ele, comece a exaltar aquele que vive, aquele que reina. Você está na casa do Pai, na casa do Pai tem liberdade, na casa do Pai você tem o do melhor. Comece a aproveitar daquilo que o Pai tem para a sua vida nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai, diante da tua presença. Eu quero orar agora para que o Senhor venha inflamar os teus filhos com a tua presença, que o Senhor venha renovar agora, que o Senhor venha encher agora, que o Senhor agora venha derramar da tua unção. Começa a receber aí agora, vai, começa a ser tocado aí agora, vai, em nome de Jesus. Receba da graça, receba da presença, receba do renovo da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Deus está trabalhando nessa noite. Deus está trabalhando na sua vida nessa noite.